Últimos dias de Fabrício Bruno vestindo a camisa do Flamengo. Léo Ortiz é muito elogiado pela comissão técnica do Clube de Regatas do Flamengo. De La Cruz sai do jogo e gera preocupação no departamento médico do rubro-negro. E outra coisa que eu quero falar é o Gabriel Barbosa. Vai ficar? Não vai ficar? Ele não entrou. Por que ele não entrou nessa partida contra a equipe do Amazonas? Isso é muito mais no vídeo de hoje. Você que está chegando comigo, amigos da S1 Live, por gentileza deixa o seu like, inscreva-se, é muito importante pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Eu tô chegando, meus amigos, com um mundo de informações para deixar você extremamente bem informado. Dito isto, solta a vinheta, Isaac! Meus amigos, Fabrício Bruno entrou em campo, jogou, foi até tema de enquete aqui da S1 Live, se o Flamengo deveria ou não escalar o jogador. O Tite escalou, e na coletiva de imprensa o treinador deixou muito claro que vai contar com o Fabrício Bruno até o seu último dia. Entretanto, nos corredores rubro-negros, há a expectativa de que o jogo contra a equipe do Milionários seja a despedida do zagueiro Fabrício Bruno. E deixa eu contar pra vocês uma parada, que baita contratação foi essa do Fabrício Bruno. Que baita contratação, porque foi um jogador que chegou a peso, um custo muito baixo, essa é a pura realidade. Ao longo do tempo ele foi se evidenciando como um baita reforço, jogou muito bem, tomou a titularidade, não largou mais, foi contestado em alguns momentos, principalmente nesses últimos momentos aí, vestindo a camisa do Flamengo, mas o custo-benefício, tanto técnico quanto econômico, foi um custo-benefício altíssimo do Fabrício Bruno. Enfim, meus amigos, belíssima contratação do rubro-negro carioca. O Flamengo faz uma baita contratação, aliás, uma baita venda, né, do rubro-negro carioca. Ele que vai jogar na Premier League, vai ser companheiro lá do Paquetá. Boa sorte para o Fabrício Bruno. O Tite quer contar com ele, né, até a abertura da janela europeia. Mas, pelo que a gente entende, deve fazer parte do negócio ele jogar apenas contra o Amazonas e contra o Milionários, partida decisiva que pode valer a classificação do Flamengo para a próxima fase da Libertadores da América. Na partida de ontem contra a equipe do Amazonas, gerou muita expectativa sobre a situação do Gabriel Barbosa. Vai jogar, não vai jogar, ele vai ser utilizado, não vai ser utilizado. Isso gerou muita especulação. A gente esperou, ele foi aquecer em determinado momento, né? Mas o Tite, ele utilizou o banco, mas não colocou o Gabriel Barbosa. Durante a transmissão ontem da Globo foi falado, né, pelo Eric Faria, que possivelmente o Tite deveria estar poupando o Gabriel Barbosa de vaias, mas não tem como você poupar no jogo contra o Amazonas, que dificilmente ele poderia até ser vaiado, mas seria um estádio bem dividido em relação às vaias do Gabriel Barbosa, e você vai jogar ele no Maracanã contra a equipe do Milão. Uma hora o Gabriel vai ter que entrar em campo, e aí a torcida do Flamengo vai ter alguma reação, ou vai aplaudir ou não vai. A verdade é que o Gabriel estava ansioso para poder ser utilizado e acabou que não foi utilizado pelo treinador Tite. Isso chamou muito a atenção. Entrou o Lohan, entrou o Vitor Hugo, entrou o Luiz Araújo, mas o Gabriel Barbosa não entrou, e o Flamengo venceu mais uma vez, e dessa vez com o gol, mais um gol do Pedro, né? Ele fez o gol no Maracanã e fez o gol também lá na Arena Amazônia. Quem chamou a atenção de forma negativa por conta de uma substituição, né, foi o De La Cruz. O De La Cruz deixou o gramado sentindo dores no joelho e gerou uma preocupação tanto dos torcedores quanto também da comissão técnica do rubro-negro carioca. Isso porque o De La Cruz hoje, se não for o principal, é um dos principais jogadores do Flamengo. Um dos principais atletas do Flamengo é o De La Cruz. Chamou muita atenção o fato de ele ter sentido dor, e no banco apareceu uma imagem que gerou ainda mais preocupação, ele com gelo no joelho. Entretanto, após chegar aqui no Rio de Janeiro, ele já desembarcou com tranquilidade no aeroporto internacional do Rio de Janeiro. Estava mancando um pouco, mas sem proteção, nada. Pelo que parece, não passou de um susto, mas ele vai fazer novos exames aí pra gente entender a gravidade dessa situação, a gravidade, se foi uma contusão ou não. Em princípio, pelo que parece, foi um choque. E um choque tá beleza, tem aquela pancada, vai inchar, bota um gelinho, bota enfim, faz uma massagem, daqui a pouco desincha e ele vai pro jogo contra o Milionários. E o De La Cruz, ele é uma peça extremamente importante pro Flamengo nessa partida. E no jogo, novamente, contra o Amazonas, ele foi o destaque do Flamengo. Sempre correndo, sempre buscando jogadas ofensivas. Enfim, o Flamengo não pode perder, sequer imaginar perder o De La Cruz para a partida contra a equipe do Milionários, tá bom? Outra coisa que eu quero falar é sobre o Léo Ortiz.
gerou uma especulação de quem vai jogar no lugar do Léo Pereira. Para quem não sabe, o Léo Pereira teve uma contusão, né, e não pôde jogar a partida contra a equipe do Amazonas. E aí, durante a semana, logo que o Léo Pereira sentiu a contusão, quem entrou foi o Davi Luiz. Então gerou a expectativa de que o Davi Luiz pudesse ser o substituto eventual do Léo Pereira nessa partida contra a equipe do Amazonas, tá bom? O Léo Pereira que ainda está em evolução, ainda não é certo que ele vai enfrentar a equipe do Milionários devido a um problema na coxa. Mas durante a semana, nós trouxemos até essa informação aqui, durante a semana o técnico Tite, ele treinou com o posicionamento aí defensivo, utilizando a dupla, tanto o Fabrício Bruno quanto o Léo Ortiz, também visando, né, se aproveitar um pouco desse entrosamento a longo prazo dos dois atletas. E foi confirmado na escalação, o Léo Ortiz entrou do lado do Fabrício Bruno, ele jogando pelo lado esquerdo, né? Que não é muito eventual do Léo Ortiz jogar pelo lado esquerdo. E recebeu muitos elogios o Léo Ortiz, bem posicionado, nas jogadas ofensivas também se mostrou bastante presente, nas jogadas defensivas, algumas críticas vinham acontecendo em relação ao Léo Ortiz, as jogadas aéreas defensivas, mas nesse jogo contra o Amazonas, a gente não tem o que reclamar do sistema defensivo do Flamengo. Teve, evidentemente, alguns lances que o Amazonas chegou, é futebol, é notório, o time foi jogar, né, o Amazonas buscou jogo também em determinado momento da partida, mas a defesa eu achei que foi uma defesa bem sólida e pelo que eu tô entendendo, pelo que eu tô avaliando, parece que o Léo Ortiz vai ser o substituto eventual do Fabrício Bruno, né? Eles jogaram essa partida juntos, eles reeditaram aí a dupla do Bragantino, mas pelo que parece, no decorrer da saída do Fabrício Bruno, o Léo Ortiz vai assumir definitivamente essa titularidade, tá bom? O Flamengo volta a campo, o Flamengo volta a campo agora pelo Campeonato Brasileiro, também tem jogo da Libertadores contra a equipe do Milionários. Parece aquela pressão, aquela nuvem negra, né, das polêmicas envolvendo o Gabriel vai se dissipando um pouco mais. O Gabriel parecia estar bem, assim, olhando, né? Parecia que ele estava bem, apesar de todo o burburinho envolvendo o jogador. Ele mudou até de fisionomia, ele mudou o cabelo, o corte de cabelo, agora tá de cavanhaque. Enfim, nada que uma vitória, uma classificação, mesmo que apertada, não possa melhorar um pouco, né, o ambiente. Entretanto, né, tem muita coisa ainda por acontecer, como eu disse anteriormente, o Campeonato Brasileiro vai voltar, já vai voltar com um clássico contra a equipe do Vasco da Gama, e o Flamengo tem um jogo extremamente decisivo contra a equipe do Milionários. Vamos analisar os próximos passos de Flamengo, de Gabriel Barbosa, que tem proposta na mesa da equipe do Cruzeiro, interesse também, tanto de Grêmio quanto da equipe do Bahia, beleza? Deixa o seu like, inscreva-se, é muito importante pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Baixe o aplicativo da Action Live, concorra a prêmios, concorra a R$500 toda semana no nosso bolão e uma camisa oficial toda segunda-feira dentro do programa Na Área com Mauro César Pereira. Um forte abraço pra você, eu sou o Jonas Stelman, essa é a Action Live, saudações, tamo junto, valeu!